Vamos rezar o Salmo 101, que diz assim: O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isso, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Assim também, a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará a sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém. Quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem, o Senhor olhou a terra do alto céu. Amém. Chegue até você, meu irmão, minha irmã, saudações de saúde e paz. O Salmo 101 é chamado de oração do exilado. Nós cantamos apenas alguns do total de 29 versículos. Na primeira parte, omitida hoje, a pessoa pede o socorro de Deus ao relatar seu estado de completo abandono e dificuldades. Na segunda parte, texto que estamos meditando, o salmista proclama a certeza da intervenção de Deus em favor do povo e da reconstrução da cidade destruída, Jerusalém. Destaque-se, em primeiro lugar, a visão que o autor sagrado tem de Deus. De diversos modos, ele descreve os traços do poder e do agir do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso que, em sua glória e majestade, decide reconstruir Jerusalém e ouve as preces dos oprimidos. Ouça comigo a primeira estrofe. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória, quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade. Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isso, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Veja como é descrita a atenção de Deus com os cativos e condenados. São traços de ternura e cuidado. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Serão beneficiados os que servem ao Senhor, pois viverão em segurança na cidade reconstruída. Assim, a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência. O resultado da ação divina convergirá para a glória de Deus em sua santa cidade, o Monte Sião, a Jerusalém reconstruída. Escute. Para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e nações se reunirem e todos os impérios o servirem. Esse salmo conjuga as súplicas em favor próprio
e aquelas em favor do povo e da cidade destruída. Podemos dizer que o autor sagrado conjuga bem esses dois dinamismos, o pessoal e o social. Em outras palavras, o que são as minhas necessidades e aquelas que são de todo o povo. É expressão de uma oração madura, de quem não fecha os olhos para a condição dos outros. Por vezes, nossas orações se tornam expressão de nossos interesses egoístas. Isto é, pedimos e queremos que o Senhor atenda nossas súplicas, independentemente da necessidade dos irmãos e irmãs. Arriscamos pedir para nós como se os outros não existissem. Papa Francisco chama essa atitude de relativismo prático. Ele explica: é agir como se Deus não existisse, decidir como se os pobres não existissem, sonhar como se os outros não existissem, trabalhar como se aqueles que não receberam o anúncio não existissem. Vamos juntos meditar e entoar o Salmo 101. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. Eu considero que recai sobre nossa oração uma dimensão social que não podemos rejeitar se quisermos viver a espiritualidade dos discípulos de Jesus Cristo. Por isso, quando você estiver orando, peça com liberdade de filho o que considerar justo pedir. E esteja atento àquelas necessidades dos outros e, num gesto de fraternidade espiritual, inclua-os em sua oração. Deus, que é Pai de todos, derrame em seu coração o amor fraternal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.